O TEP, Anki, o Jaceneve. Então, vamos lá com essa série de lives que a gente está fazendo agora a partir do evento Impulso 2021, que foi esse evento em que a gente tinha o objetivo de ter 12 pessoas, 5 encontros e uma transformação, e que essa é a fase final, onde as pessoas vêm aqui, elas falam resumidamente o que foi a experiência para elas e principalmente elas me fazem alguma pergunta que desde o começo do processo elas tinham, né, a partir da Kemetic Yoga. Para algumas, de repente, foi respondido uma parte disso durante as práticas. Para outras, de repente, a gente pode aprofundar ainda mais. E aí, então, a gente tem, além de hoje, mais 2 dias. E para quem está chegando aqui, meu nome é Ana Sou. E hoje a gente vai falar com 2 pessoas, a Rosângela e o Luiz. Que estiveram presentes durante todo esse evento, durante toda essa transformação que foi o Impulso 2021 e que trouxe muita potência, porque esse evento teve muito o objetivo de pensar, estamos começando agora um ano, e agora eu tô com força suficiente, eu tô com energia vital suficiente para já mergulhar em 2021, depois do que foi 2020, ou eu ainda tô sentindo que, caramba, eu ainda não estou pronto para esse ano. Quando eu olho 2021 ainda na minha frente, me dá vontade de sair correndo. Eu tava espreguiçando de 2020, de repente jogam 2021 em cima de mim, eu fico, o que é que eu vou fazer? Então, se a pessoa começou o ano com essa energia de, poxa, eu preciso de um impulso, então elas tiveram a oportunidade de se inscrever para essa programação. E agora, então, a gente faz essa fase final, que é essa mentoria junto com esse depoimento do que é que foi. Então eu vou chamar aqui primeiro a Rosângela. Deixa eu ver. Rosângela, se você estiver aí e aparecer para você também uma solicitação, você pode aceitar. Mas eu já te achei, acabei de te achar. Que eu... O TEP, doa pela sua presença, pela sua existência. Que bom estar aqui agora, cara a cara, só a gente, para fazer essa troca. Como é que você tá? Bom dia, estou bem. Doar pela sua existência, doar pela oportunidade de ter participado desse Impulso 2021. Só agradeço, só agradeço. Bom, então já fala, assim, antes de você fazer sua pergunta, já fala, assim, o que foi que o Impulso 2021 trouxe, assim, para você de transformação, como foi participar? Bom, para todos, né, meu nome é Rosângela, como a Ana já pontuou. Eu sou profissional de educação física e aí no momento da inscrição eu trouxe para a Ana algumas inquietações, né, que eu estava vivendo. Então, ao cenário da pandemia, ao cenário da profissão, né, em si. E quando eu vi, né, essa oportunidade de participar do Impulso, eu falei, eu vou tentar. Eu vou tentar e conseguir ser uma das selecionadas. E foi para mim gratificante, foi doar, né? Porque eu consegui respirar, né? Consegui parar e entender o que meu corpo estava querendo trazer para mim em alguns momentos. A questão da respiração, que ajuda muito você se concentrar no seu corpo naquele momento. Então, foi mágico, foi gratificante. E como a gente falou, né, Ana, nas trocas, a energia do grupo, né, estava em conjunto, então todo mundo estava ali numa sinergia muito boa. Eu fico feliz muito quando eu recebo pessoas de educação física, de outras áreas também do corpo, porque aí as pessoas vão percebendo um pouco mais, acho que essa diferença a diferença da educação física para o objetivo da Kemetic Yoga. Você conseguiu perceber isso durante o impulso também? Sim, e é legal você falar isso porque a gente fala quem cuida de quem cuida, né? A gente passa cuidando muito dos outros, né? Eu, como profissional da área de saúde e que movimenta o corpo também, né? Que é o corpo e mente, a gente não pode fazer essa dicotomia, né? Eles estão em conjunto. Mas, às vezes a gente deixa de se cuidar, às vezes a gente esquece da gente, né? E tá ali a serviço do outro. Então, eu consegui perceber que é preciso parar para respirar e olhar cada movimento que você está fazendo, né? Não tem uma a finalidade daquela execução, não só para o corpo, mas que benefícios que ela vai trazer também para a sua mente, para a sua vida e tudo que você falou, né? Vamos associar com as práticas da vida, né? Das práticas diárias. O que você faz? Esse movimento, ele pode te levar para alguma prática da sua vida, do seu dia a dia? E eu consegui, com certeza,
associar a forma de fazer o movimento que a gente trabalhou, né, que foi o dançarino, que eu não preciso canalizar uma energia tão grande na sequência do movimento. Eu tenho que deixar fluir, que é a nossa progressão geométrica, né? Isso. Isso é muito, muito rico, né? De saber onde colocar energia. Então, Exato. vamos lá, me fala aí sua pergunta. A pergunta que eu tinha, né, é de como a gente utilizar a mente da auto-performance. Eu, como professora de educação física, a gente sempre pede, tipo, executa o movimento no seu melhor, né? E a gente pensa na perfeição. Então, como tranquilizar a mente, né? Para fazer o movimento sem pensar na auto-performance. E como também ter a calma, né? Para fazer os movimentos em ambientes barulhentos. A primeira foi a relação como tranquilizar a mente da performance, e a segunda qual foi? Só porque tá falhando um pouco aqui, às vezes eu fico... Sim. É como trazer a calma, né, na hora da prática em ambientes barulhentos. Tá. Como vocês são dois, eu acredito que eu consigo responder as duas. Eu vou começar então pela última. Bom, isso da prática dos ambientes barulhentos tem uma mudança mesmo que para mim aconteceu durante até o período da pandemia. Porque quando a gente vai falando de prática de yoga, sempre tem essa ideia de que, então eu vou estar em um ambiente calmo, eu vou estar nesse ambiente ideal, então é nesse espaço que se faz yoga. E durante a pandemia, aconteceu que estava todo mundo em casa e, por exemplo, minha casa, ela é um bairro que é super barulhento. Agora tá calmo assim, mas daqui a pouco passa moto, passa carro, passa o cara do ovo, passa o cara da fruta, é uma coisa. E antes eu ficava muito naquilo de que eu tenho que conseguir comprar um microfone com corte de ruído para poder resolver, e não achava o microfone, eu testei 2, não ia. E em um momento, teve uma aula que estava todo mundo meditando, estava um silêncio danado, e de repente vem uma pessoa, o moço dos ovos, das 30 ovos, 10 reais, 30 ovos, 10 reais, eu assim, gente, isso não está acontecendo, e é alto, se acontecer daqui a pouco aqui, não dá para disfarçar. E aí eu parei assim, me veio aquele insight de que, na verdade, é muito bom que isso esteja acontecendo, porque a gente se coloca nesse lugar da meditação todo hermeticamente fechado, mas quando a gente precisa mesmo da meditação da nossa vida lá fora, não é hermeticamente fechado o espaço, né? Então, eu falei, bom, quem de repente pratica em um local ideal, talvez tenha dificuldade de aplicar depois na vida barulhenta. Mas quem conseguir aplicar na vida barulhenta, vai conseguir aplicar em qualquer lugar. Então já teve essa nova visão que eu fui adotando. Mas eu entendo também que quando a gente tem esse local mais silencioso, é um local realmente para, de repente, iniciar, para desenvolver habilidade, para depois ir para outros lugares também. Então, quando tem todo esse lugar do barulho, primeiro entendendo que até o silêncio tem som, né? Tem o som do silêncio, que a gente pensa que não está acontecendo nada, mas sempre está acontecendo alguma coisa, mesmo que sejam nossos sons orgânicos. E então, o que eu entendo é que a gente pode, e o que eu recomendo, né, é que quando a gente estiver em um local barulhento, ao invés de tentar brigar com o som, ao invés de ver o som como um elemento que é inimigo, que a gente possa ver ele como um elemento da meditação. Quando a gente pensa em meditar, meditar está no estado presente. E o barulho está acontecendo naquele momento, no presente, é por isso que está incomodando. Nessa égide assim também, a gente tem que ver, então, primeiro essa noção que meditar está nesse estado do presente, a gente não medita nem lá atrás, nem no futuro. E segundo, para a gente associar as duas coisas, a gente perceber que a meditação é uma decisão de onde eu vou colocar minha mente. Porque a meditação tem esse estado de foco, né? Onde é que eu vou focalizar minha mente? Então, se eu focalizo dentro de mim, se eu decido, eu não estou dizendo que é fácil, que é uma coisa automática, mas se eu decido colocar esse foco dentro de mim, ou na respiração, ou em uma parte do corpo, ou seja, eu escolho algum elemento, né? Qual é o elemento que está no presente,
que vai ser meu foco. Então, isso significa que esse elemento não pode ser uma memória que aconteceu, ou um filme que eu assisti, mas tem que ser alguma coisa que está aqui. Então, por exemplo, a gente às vezes coloca em uma parte do corpo porque a gente sente, o sentir é presente, a gente só sente no presente. Então, a gente escolhe o elemento de colocar uma parte do corpo como foco e decide que a nossa atenção vai para ali. Outra decisão também é colocar na respiração, porque a gente só respira no presente. Então, quando eu decido colocar, por exemplo, minha mente na respiração, eu inspiro, expiro, e às vezes ela vai sair. Aí eu tenho que retornar, de vez em quando eu tenho que ir checando, né? E falar, olha, a minha decisão não está mais acontecendo. Então eu decido trazer meu foco de volta para a respiração. Para a gente trabalhar isso com a questão do barulho, então a gente faz uma associação, pode fazer, né? Uma das possibilidades é a gente fazer uma associação do periférico e do principal. A gente escolhe alguma coisa como periférica e alguma coisa como principal e vai transicionar nossa atenção entre as duas coisas. Assim como, por exemplo, você está olhando para mim aqui agora. Eu estou sendo o seu foco principal, certo? Agora, sem tirar a visão de mim, observe que tem coisas ao seu redor. Você consegue ver isso sem tirar a visão de mim, numa visão só periférica. Você percebe, você pode falar alguma coisa sem tirar os olhos de mim que está ao seu redor que você consegue ver? Meu armário, guarda-roupa. Como? Guarda-roupa, a janela. Pronto. Então, você conseguiu fazer isso, você conseguiu, então, manter a atenção em mim e no guarda-roupa ao mesmo tempo. Agora eu vou pedir que você mantenha a atenção em mim, mas também coloque a atenção na sua respiração ao mesmo tempo. Conseguiu? Sim. É um pouco mais Pronto. difícil porque a gente Então, tem que veja. parar e. A gente tem que parar Vamos e fazer junto, dar esse tá? foco, Vamos né? fazer junta. Isso. Continua olhando para mim. E agora começa a sentir a sua barriga crescendo. Expira, vai sentindo a barriga contraindo, mas não tira a atenção em mim. Provavelmente a atenção principal estava em mim. Você não vai tirar a atenção de mim, mas agora você vai dar mais atenção à sua respiração. Faça algumas respirações, observando como o corpo cresce na inspiração e como ele esvazia na expiração. Se você sentiu que conseguiu já fazer isso, se você não conseguiu, a gente vai te dar outros elementos, mas se você já conseguiu colocar você como foco principal, sem tirar a atenção de mim, só levanta a mão para eu poder saber. Pronto. Nesse momento, pode baixar, pode ficar tranquila. E nesse momento, o que você fez foi, então, esse exercício de foco de panorama principal. Exatamente dessa forma, você vai poder fazer com o barulho. Então, você vai manter a respiração como foco principal. Isso significa que a atenção principal está em você. Mas você vai poder escolher algum barulho externo e você vai poder variar entre o barulho mais longe, ou o barulho mais perto, ou o barulho enquanto orquestra, com atenção periférica. Eu não sei se aí está barulhento, mas tem algum barulho que você possa detectar, que você possa dar essa atenção agora? Tem uns pássaros. Eu ia falar, acho que eu estou ouvindo passarinho. Então, mantenha a atenção na respiração como elemento principal e permita que o barulho do passarinho não seja um incômodo, mas seja um lugar que você também está decidindo colocar sua atenção, mas de forma secundária. Eu vou também escolher um barulho aqui. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente levanta a mão quem conseguir primeiro, tá?
Ok. Não tira, então, essa atenção de você e observa, então, que o barulho se tornou uma decisão. A grande questão é que quando a gente ouve a coisa como barulho, a gente decidiu que a gente não quer aquilo. Então, a gente pode voltar agora, porque senão a gente vai ficar com várias atenções divididas. Mas viu como acontece? Ok. Então, a grande questão é que quando a gente... O que é que... Fora toda a parte de harmonia, né, da melodia e tudo mais, o que faz com que um som se torne um barulho é uma decisão se aquilo está nos agradando ou não. Então, quando a gente decide que, olha, uma parte da minha atenção eu vou focar e eu vou decidir, permitir que aquilo seja uma parte também do que eu quero que aconteça agora, então a gente já utiliza o som como aspecto meditativo, mas sempre também não esquecendo de ter o foco principal, alguma coisa que seja a gente. É também dessa forma que quando pessoas que vêm para mim falam, ai, mas meu filho não para de falar comigo, meu filho, nossa, muito me atrapalha. Eu digo, não, então seu filho não pode ser o fator de te atrapalhar. Essa é uma das possibilidades de eles serem um fator que ajuda na meditação. Porque é isso, né? Esses elementos estão no presente. Então, em resumo, quando o barulho acontece e incomoda, o barulho está acontecendo e incomodando no presente. Só que meditar é estar no presente. Então, a gente pode tomar a decisão de escolher esse barulho, esse som, né? Transformar o barulho em som a partir da decisão de que a gente está trazendo esse elemento como aspecto da meditação e fazendo esse jogo de panorama principal, em que o principal deve ser algum elemento nosso e o panorama é isso que deixa de ser barulho e passa a ser som. Deu para ver, entender o elemento? Isso também vai ajudar muito você na parte de educação física. Sim, com certeza. Deu para entender, sim. E é engraçado porque os passarinhos, eles passaram. Então, eu tive que encontrar um segundo elemento. Eu tive que focar num barulho mais externo para poder fazer essa jogada de pensar em mim e em um barulho. Então, deu para fazer, deu para pegar. O bom é que depois de um tempo você vai falar assim, mas não tem nenhum barulho para eu me concentrar? Como assim? Eu estou precisando de um barulho. Aí vai ter os barulhos da mente, né? Às vezes o barulho é tão externo, mas às vezes tem o nosso próprio barulho, né? Nossa, e esse às vezes é ensurdecedor, né? Os pensamentos, as coisas. Bom, e a sua segunda pergunta sobre... Deixa eu só ver que horas são aqui, mais dá, porque só são duas pessoas hoje. E o Luiz, na Como verdade. tranquilizar a Luiz, se mente. você estiver por aí, inclusive, já vai me dando um sinal. Foi como tranquilizar a Fica mente tranquilo. da alta performance. Bom, quando a gente fala de performance, a gente pode falar de dois aspectos, né? A performance como uma simulação da realidade. Então, um ator está fazendo uma performance. E também a performance como ter que atingir o máximo resultado possível. Eu entendo, e se não for isso, me diga, você está falando desse segundo aspecto ou do primeiro? Eu entendi que é do segundo, por causa da Do sua relação com a segundo. educação física. Do segundo. Isso, do segundo, de chegar na posição, na figura ali, totalmente, sabe, alinhado, bonito, tudo mais. Pronto. Acabei de te ver, Luiz. Daqui a pouco eu te chamo TEP. Bom dia. Pois é. Então, essa é uma... Eu acho que eu respondi até anteontem alguma coisa parecida, mas eu acho que é importante sempre trazer de onde é que vem esse lugar da performance. A gente tem que saber também de onde vem essa origem, porque senão fica meio perdido, né? E entender que, de alguma forma, isso ficou no nosso disco rígido. Então, a gente vê muito esse elemento da performance por causa da construção de sociedade que a gente tem. Uma sociedade em que você se torna alguma coisa, você se torna como sendo de valor, se você é muito produtivo. Produção de um sistema que está baseado no capital. Você não recebe valor apenas por existir. Isso é muito forte, porque nós deveríamos nos ver como valor pelo simples fato de que, olha, nós somos seres complexos, maravilhosos, parte dessa natureza que é sagrada no sentido de que é assim, extremamente detalhada
e holística, isso é suficiente para a gente se achar, assim, o máximo. Fora que nós somos também descendentes daqueles que fizeram uma das maiores civilizações do mundo. Então, só isso já deveria ser elemento, assim, para a gente falar, caramba, o resto é lucro. Mas dentro dessa lógica do capital, em que você só ganha valor se você produz muito, se você é produtivo, se a gente não está falando de produção de produtos, se a gente está falando de corpo, de serviço, então a gente acaba falando da questão de performar. Na parte de educação física, então, isso assim, ou você é alta performance, ou então você não é nada. Agora, veja como é paradoxo, né? Porque a gente está falando de educar o físico, mas isso acaba sendo um lugar de, na verdade, querer chegar às vezes, em um alcance que nem o físico está tão preparado e a gente tem que forçar. Então, a gente acaba se deseducando mentalmente para alcançar um local físico que não é nem nosso corpo. E nosso corpo acaba que vai se deturpando, ele se transforma em uma coisa que de repente não é. E eu não estou com isso dizendo que essa não pode ser uma opção, mas a gente só tem que ter uma consciência do que é o nosso mais natural. Então, por exemplo, agora a gente vive em cidade e tudo mais, mas antes a gente tinha que caçar, a gente tinha que fazer coisas, então o corpo era preparado para isso. E o físico era importante. Mas quando a gente ultrapassa essa coisa que é do natural, a gente tem que ter consciência de que a gente está escolhendo ultrapassar do que é o natural. E eu não vou colocar como certo ou errado, mas só tem a consciência que está ultrapassando uma coisa que não precisaria. E então, assim, ao mesmo tempo, então, que é um ponto, né, de estar sendo valorizado, o que acontece é que nós, enquanto seres sociais, nós queremos ser aceitos. Então, assim, como é que eu vou ser aceito dentro de um grupo? Então, eu tenho que estar, eu acredito, né, que eu tenho que estar. A minha mente me faz acreditar, porque não é o que Ana acredita, mas minha mente faz acreditar que eu tenho que fazer parte daquele critério de seleção daquele grupo para então poder ser aceito. E isso acontece também porque nós estamos, olha os três elementos se ligando, nessa sociedade de performance, a gente sabe que nós queremos ser aceitos, e por último, a gente está em uma sociedade em que a padronização é que é o critério. Todo mundo tem que ser igual. Se todo mundo pudesse ser diferente, a gente não estaria com essa conversa, de repente. Mas se todo mundo tem que ser igual, eu quero ser aceito, e o critério de aceitação, o critério de me valorizarem, é que eu tenha uma boa performance, o máximo de performance, minha mente não vai ficar tranquila. Então, na prática, o que eu tenho que mudar não é a forma somente que eu pratico, mas é a forma como é que eu vou me colocar nesse mundo e entendendo o que tem pessoas que não vão gostar de mim como eu sou. Ponto. Só que a grande questão é que quando a gente entra nesse lugar de performance, e que às vezes, nessa máxima performance, que às vezes a gente se agride para poder chegar naquele lugar, a gente está fazendo uma escolha que já não é nem mais nossa. É uma escolha da sociedade. Então as pessoas já estão gostando da gente, de repente, pelo que a gente não decidiu ser. Então já não é mais da gente que ela está gostando, sabe? É do que a gente se tornou, mas que a gente não queria ser. Então, assim, tem um momento na vida mesmo, eu lembro 2 momentos que foram da minha, mas de a gente chegar e falar assim, eu vou ser o que eu sou, e as pessoas que gostarem de mim vão ter que gostar pelo que eu sou. E também, se não gostarem, vão não gostar pelo que eu sou também. Não vão gostar por eu não ter conseguido uma coisa que eu nem queria ser. Então, dentro disso, dentro dessa égide, a gente, então, volta a esse lugar de tranquilizar a mente, entendendo que é o seguinte. Ponto 1, né? Eu vou fazer o meu máximo, mas por mim, né? E eu vou fazer o meu máximo porque eu entendo que eu não preciso ser melhor que alguém. Eu vou ser o meu melhor. Então, eu acho que, assim, é importante também falar isso, porque às vezes a gente fala,
Ah, mas eu não quero a performance, ah, então vou fazer de qualquer jeito. Não é sobre isso. É fazer sobre o nosso melhor, mas de forma a respeitar o que a gente quer, de forma a respeitar a tranquilidade da nossa mente, né? Quando você falou como tranquilizar a mente da performance. Então, para mim, esses seriam um dos elementos. Qual é o local de performance que a minha mente vai estar tranquila de chegar até ali, sabe? Que eu não preciso me forçar, nem me agredir, nem achar que eu sou incompetente porque eu não cheguei até ali. Então, eu vou colocar metas, né? Algumas que me desafiem, porque senão a gente fica aqui, mas entendendo que assim, pois é, que sejam metas que sejam desafiadoras, mas que sejam possíveis. Então, eu acho que essas metas são individuais. Eu acho que esse que é o grande ponto. E a gente pode estabelecer, algumas pessoas podem falar e a gente pode, de repente, chegar e falar assim, não, isso não dá para fazer. Por exemplo, no Impulso 2021, eu lembro quando vocês viram, vocês falaram, ai, mas algumas pessoas, nossa, mas minha palavra foi meio que, isso eu não sei se eu vou conseguir fazer. E algumas no começo conseguiram, depois não conseguiram, outras acharam que ia ser fácil, depois viram que não era tanto assim. E em um momento eu falei para vocês, gente, meu objetivo não é que vocês terminem a postura perfeita, mas que vocês trabalhem qual é o seu processo dentro dessa busca. E aí eu acho que isso é o elemento número 2. Primeiro, o elemento número 1, a gente determinar as nossas próprias metas. E o critério de determinação é o que é que vai deixar minha mente desafiada, mais tranquila, para, né, sair dessa questão da performance. E segundo, entender que mais do que o final, a gente quer o meio do caminho e quer trabalhar esse processo até chegar lá. O terceiro elemento que eu acho que é fundamental pela Kemetic Yoga é entrar no universo do sentir, que tem a ver com esse também caminho. Então, quando a gente quer chegar lá no máximo da performance, a gente já está lá na frente e ainda nem está vivendo o processo. Só que quando a gente entra nesse universo do sentir, o sentir tira a gente da performance. Porque, assim, não é que tira, mas diminui esse peso da performance. Essa porque, falsa assim, obrigação quando eu quero de performar. Oi? Tira o peso dessa falsa obrigação de performar, né? É isso, porque quando eu quero performar, eu só quero atingir o objetivo final. E quando eu quero sentir, independente de qual vai ser o objetivo final, já foi muito bom sentir. Já foi muito bom esse caminho. E aí, assim, de uma forma prática, uma forma de começar a sentir isso é, de fato, estabelecer alguns momentos em que a gente para sentir. Então, você chega e faz, vamos supor, traduzindo, né, até utilizando esses princípios da Kemetic Yoga para educação física ou para qualquer coisa na nossa vida, tá, gente? Então, eu tenho que segurar um peso, tenho que levantar uma coisa, e, poxa, eu não estou conseguindo. Mas tire esse local do conseguir e só sinta como quais são os meus músculos que estão trabalhando, como é que eu sinto essa tensão no meu corpo, como é que a minha mente está lidando com esse negócio, não estou conseguindo, eu posso falar, nossa, eu não estou conseguindo, eu posso falar, caramba, eu não estou conseguindo isso aqui não, sabe? Pode ser uma diferença mesmo de como é que eu vou sentir essa coisa aqui? E pronto, não consegui, tudo bem, mas como foi a minha experiência? Então, no lugar das posturas, uma prática que eu gosto de fazer é quando, ao invés de fazer a sequência, porque na sequência a gente vai muito nesse, agora eu fui nessa postura, agora eu fui naquela postura, pega só uma postura, umazinha, e trabalha todos os aspectos que eu posso sentir nela. Então, veja que, de repente, aqui a tela está tão pequenininha que não dá tanto para fazer, mas imagina que, pronto, a gente tem Mino, né? A postura de Mino, que é aquela que a gente fica assim. Então, eu vou parar nessa postura e ao invés de ficar no não, agora eu tenho que fazer o mais perfeito, só sente e vai pensando em ajustes que vão te dar prazer, né? Então, eu chego, paro e falo, nossa, mas se eu chego o ombro mais para baixo, isso aqui relaxa totalmente, sabe? Se eu coloco a minha mão mais para o lado, eu sinto uma vibraçãozinha que vai fazendo a conexão desse dedo com o Nut, com o céu, sabe? E tudo bem, quando eu vou fazendo esses ajustes, automaticamente a performance vai acontecer, mas não foi o meu objetivo.
O meu objetivo foi sentir o que me trouxe mais conforto. E, naturalmente, quando a gente está mais confortável, a gente performa melhor. Então, a gente vai por esse caminho. Fez sentido? Fez sentido. É isso. Então, Rosângela, doar aí pelas perguntas. Eu tô gostando das perguntas de vocês, porque vão me fazendo pensar também muito, sabe? E continua. Eu tô aqui para vocês, tô no Instagram. Quero ter notícia de vocês, de como tem sido o impulso. Vai ter um outro evento, nem vou falar, mas que eu vou estar lançando agora em fevereiro. Devo estar divulgando hoje, inclusive. E é isso. Continua que você também... Todo mundo no impulso mergulhou, né? Eu não posso falar você mergulhou pra caramba. Todo mundo mergulhou. Então é isso. Mas deu para ter um impulso para 2021 mesmo, a partir do impulso, que é o que mais importa? Deu para ter um impulso e fazer essa não cobrança, né, de alta performance em todos os aspectos da minha vida. Então, doar pela oportunidade. Axé, doar pela presença, irmã. O Té, vou Tá. sair, vou te tirar agora. Que bom, gente. Só tem sentido se isso acontece, se a transformação acontece mesmo, né? Porque senão... E é um desafio também, porque o prazo é super limitado. É assim, 12 pessoas, 5 dias, tem que acontecer a transformação. E algumas pessoas que nunca tiveram contato com yoga, nenhum tipo de yoga. Algumas já tiveram com yoga indiana, mas nunca com Kemetic Yoga. Algumas tiveram de Kemetic Yoga. E essa variação também é importante para a gente saber como cada um sente. Vamos chamar agora, então, o Luiz, que eu já achei aqui. Aí deixa eu trazer isso mais para frente, porque senão fica difícil de eu ver. Luiz, te chamei. Vamos ver como é. Ver se aparece para você. Esse impulso é realmente... Oi! Doar, deixa eu colocar a minha câmera aqui. Se organiza, fica tranquila. Se organiza da melhor forma. Gente, como tá a manhã de vocês? Tá boa? Falando para todo mundo que tá assistindo, né? Como tá a manhã de vocês? Tá todo mundo bem? Aqui... como tá a manhã de vocês? Falem aí. Aqui no Rio tá um calor enorme. Você tá no Rio de Janeiro, né? Eu tô no Rio e agora já parece que é meio-dia de calor. Caraca, tá quente. Eu tô no Rio de Janeiro também, mas eu tô na Serra do Rio de Janeiro, que é em Teresópolis. Então aqui tá quentinho, mas tá frio. Que delícia. Acho que eu consigo colocar minha câmera. Que maravilha. É uma diferença grande para quem não está no Rio, que saiba que assim, o que é a Serra, eu morei um tempo na Serra e é bem diferente. Mas é legal também, porque como o Impulso foi um evento online, a gente tinha pessoas de tudo quanto é canto. No final, eu nem sei de quais partes do Brasil agora ficaram, mas eu lembro que tinham pessoas de diferentes lugares. Luiz, o que eu tô vendo que tá acontecendo, eu não sei se é a coisa da internet, eu tô vendo que tá um pouquinho, a sua imagem um pouquinho espiralada. Não sei se com o tempo vai melhorar, mas pelo menos assim, até as pessoas que estão aí, falam pra gente se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, e se estão também vendo e ouvindo bem o Luiz. Meu domingo começando devagar em Santa Catarina. Eita. Voltei. Eu acho que agora melhorou. Isso, troquei a internet. Então tá. Vamos lá, Luiz. Fala pra gente primeiro como foi sua experiência aí no Impulso. Assim, faz só um resumo de como foi sua transformação, seu processo. Olha, quando eu me inscrevi, né, para fazer o sorteio do Impulso, sabe quando você se inscreve numa coisa que você sabe que você precisa ganhar? E ao mesmo tempo, tipo, parece que você joga na mão do universo para que flua. Quando você mandou a mensagem, mostrou os nomes das pessoas, eu tava totalmente
despreparado, assim, no sentido de eu não tinha nem realmente percebido que isso era possível e que eu ia conseguir participar, porque eu já tinha acompanhado o seu trabalho, eu já tinha feito algumas aulas com você online, assim, tipo, e já tinha, já acompanhava seus vídeos. E aí, quando aconteceu o impulso, eu fiquei assim, caraca, não acredito que é real. Agora sim, eu vou conseguir participar de uma aula com a Ana. Não acredito, não acredito. Então, a princípio, para ser sincero, quando saiu o impulso, eu fiquei um pouco com medo, assim, falei, meu Deus, é uma responsabilidade com a Ana, tipo, eu não posso, não posso decepcionar ela, não posso, tipo, sei lá, assim, uma coisa meio louca. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo que segue você aqui, que está assistindo, inclusive, também percebe o quanto você é fluida mesmo, né? As coisas acontecem bem organicamente contigo. Então, quando a gente começou com as aulas do Impulso, foi tudo muito fácil, mas não fácil. Mas muito fácil de estar lá presente. É, até em relação à troca mesmo com todo mundo, né? O grupo todo. Eu nem conhecia as meninas, eu era o único menino e eu não conhecia as meninas, mas parecia que todo mundo estava ali, não se conhecendo há muito tempo, mas completamente disposto a se conhecer. E isso foi muito bom, isso foi muito diferente para mim, assim. Eu nunca tinha participado, pelo menos, de uma aula de yoga que fosse tão intimista. E o impulso para mim foi isso, assim, não foi só um caminho que se abriu para eu me conectar com o meu corpo e com a minha mente, mas também me mostrou que existe uma rede de afeto, uma rede de apoio negra, principalmente preta, sabe? Que que tá aí, né? Somos todas nós, todos nós, todes. Eu gostei muito dessa energia que a gente conseguiu trocar. Acima de tudo, além dos ensinamentos da Ana, da prática em si, eu acho que essa troca com os outros pretos foi legal, foi bem diferente. Foi gostoso. E você sentiu qual? Só fala assim uma frase. Qual foi a? Se você sentiu, né? Qual foi a principal transformação que o impulso trouxe para você? E aí depois você entra na sua pergunta. Qual foi a principal transformação? Uhum. Eu acho que a principal transformação foi de perceber que eu posso trazer a yoga, a Kinematic Yoga, para minha vida todos os dias. Assim, até não fazendo a prática da yoga, eu consigo trazer a ideia, a essência da Kinematic Yoga para minha vida todos os dias. Isso é uma coisa que eu não percebia antes, mas agora para mim é muito nítido o quanto toda essa questão da progressão geométrica, de parar de uma música. Luiz, espera só um pouquinho. Peraí. Deixa a sua internet voltar. E tá falhando um pouco. Deixa eu ver. Mas vai voltar, sempre volta. A internet é assim mesmo. Eu acho que agora voltou. Selada. Ai, vocês são muito baratos, gente. Tá melhor? Tá melhor, acho que tá melhor sim. Mas então, tipo assim, por exemplo, na minha vida agora, particular, na minha vida pessoal, eu tô numa situação, tô me mudando e nananana, e meu irmão, minha família, todo mundo fica me perguntando, ai, mas você vai fazer assim, assim, assado, como é que vai ser? Eu fico, calma, 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 calma. A primeira coisa que eu preciso fazer é ir lá, viajar para começar essa mudança. Então é isso que eu tô focando agora. Eu não vou focar, tipo, no que eu tenho que fazer depois. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ir até lá. Então eu vou até lá e a partir
partir de estar lá, eu consigo pensar o que, que eu posso fazer à frente disso, né? Mas a yoga me deu essa coisa de, tipo, da progressão geométrica, de, tipo, fazer um passo de cada vez. Parar, respirar, fazer o primeiro passo, e aí fazer o segundo, e aí fazer o terceiro, e aí finalizar. Acho que essa foi a coisa que eu mais aprendi, assim, nesse momento. Que bom, que bom. Faz então, qual é a sua pergunta, Luiz? A minha pergunta, peraí, eu esqueci totalmente a minha pergunta. Totalmente não, mas uma das minhas. Eu fiz duas perguntas. Uma das minhas perguntas era se a Kemetic Yoga é um canal, uma ligação com os orixás. Consigo me comunicar com os orixás, consigo me comunicar com a natureza, dessa. É da com a Kemetic Yoga eu consigo acessar esses orixás, essas forças africanas ancestrais. Tá, e qual foi a outra? Você lembra a outra pergunta? A outra pergunta era se eu consigo ter acesso a vidas passadas, assim. Também falando dessa questão de ancestralidade, eu queria entender se o meu corpo quemético de agora consegue se comunicar com uma energia quemética de um passado. No meu corpo, na minha mente, que seja ancestral não só com a minha própria ancestralidade do meu corpo e alma. Pronto. Então, primeiro sobre essa questão, outras perguntas também super curiosas essas. Então, primeiro, Kemetic Yoga e conexão com os orixás, se é possível conectar os orixás, e Kemetic Yoga e se existe essa possibilidade de relação com as vidas passadas, tá? Só para organizar na minha cabeça. Quando a gente fala dessa relação da Kemetic Yoga com os orixás, eu vou te dizer que eu nunca soube de nada que tinha escrito nas paredes das Mercúrios, mas eu falo a partir, primeiro, da fala do próprio mestre, Isera Utep, que é a pessoa que fez todo o resgate histórico dos conhecimentos ancestrais africanos e espirituais que a gente usa, que são a base hoje da Kemetic Yoga. E também eu falo a partir da fala de uma pessoa que pratica comigo, que também é minha amiga pessoal e que tem um trabalho no Instagram, que é a Janaína Daikotá, mãe Janaína Daikotá, que ela é da parte de Umbanda, e ela tem esse projeto Umbandista Fora da Caixa, e ela é praticante assídua de Kemetic Yoga já há um tempo, pratica muito individualmente, e às vezes a gente tem alguns pequenos diálogos sobre essa relação da Kemetic Yoga com esse trabalho dela e a vida dela, né? Na cultura do axé. Então, primeiro, o mestre Sarah Utep, ele, em alguns momentos, eu já vi alguns pontuamentos, não que ele tenha feito uma palestra sobre isso, mas eu já vi alguns pontuamentos em que ele utiliza palavras como em Kemet, né, na Kemetic Yoga, as forças da natureza a gente chama de Osneteru. Então, a gente tem Neter, ou Neter, que é a natureza toda, é o termo ancestral africano que a gente usa em Meduneter. Meduneter é a linguagem da natureza. E que são essas linguagens que estão grafadas nas paredes das pirâmides. Então, em Meduneter, o termo manifestações da natureza, energias da natureza, a gente chama de Osneteru. Neter é o singular, Osneteru é o plural. A gente não usa S como plural, mas sim o U. Então, a grande natureza, ela se manifesta de várias formas. Ela se manifesta em forma
de... Não é exatamente isso, mas eu acho que o exemplo mais rápido, né, que eu posso dar existe a água. E a água, ela pode se manifestar em forma de gelo, em forma de neve, em forma de líquido, diferentes formas, né? Então, com uma compreensão similar, a natureza como um todo, ela também pode ter diferentes manifestações. Então, é por isso que a gente tem os Neteru como Alçá, Sete, Sekhmet, Selket. Cada um dessas manifestações da natureza faz parte dessa natureza como um todo, e mais do que parte, é uma manifestação dessa natureza. Então, como a postura que eu fiz agora há pouco, né, que é a postura de Min, que é um dos Neteru, que representa potência. E essa potência de criação da natureza. E a gente vê a potência de criação da natureza aqui agora. Está se criando, está crescendo, né? E quando a gente corta uma parte da planta, ela cresce porque ela tem potência de vida. Assim também como nós, seres pensantes, a gente também tem potência de criar projetos, a gente tem potência de resolver questões. Então, a gente também, enquanto seres, enquanto natureza, a gente também tem essas potências, essas energias. Aham. E isso tudo para quê? Fazendo toda essa explicação prévia, por quê? Porque, assim como na Kemet Yoga, a gente entende que existe a macronatureza. Até onde eu entendo, e eu não sou aprofundada nos conhecimentos do axé, peço até licença para falar e fico aberta para qualquer forma de troca sobre isso. Mas eu entendo que na cultura do axé também tem um entendimento do poder da natureza, que é a natureza que rege. E que os orixás são também manifestações dessa natureza. E dito isso, o que eu vejo, que eu já vi alguns pontuamentos do mestre Seraltep, é que às vezes ele fala, não, então a gente tem os Neteru, os orixás, que todos são orissas, né, que ele fala, e todos são, na verdade, energias da natureza, mas cada um com seus nomes, com seus desentendimentos, ou seja, ele faz de fato a relação de que essas forças da natureza são, sim, então, elementos que podem ser chamados de orixás ou os Neteru, porque é a natureza, né? Claro, E cada claro. um só está dando o corpo e uma visão dentro do caminho de que conheceu, mas que todos os caminhos que a gente quer mesmo é esse respeito a esse natural, essa compreensão de que nós temos essa potência e de que a gente pode, a partir desse conhecimento, ir trazendo essa transformação. Então, a partir daí, entendo que sim, que é uma possibilidade, sim, a partir da Kemet Yoga, você ter esse acesso. A própria Janaína, a mãe Janaína Dekotá, ela fala que a partir da prática que foi a partir da prática da Kemet Yoga, ela me falou isso ontem, né? Que foi a partir da prática da Kemet Yoga que ela conseguiu perceber o próprio corpo como corpo sagrado de orixá. Que antes, na cabeça dela, tinha uma separação entre tem o eu e tem o orixá lá fora, que parece que não está tão integrado. E eu lembro, eu estou falando isso aqui porque eu sei que ela, né, ela é aberta a isso, a essa fala, ela já fez depoimento também. E eu lembro dela falando em um momento que ela teve uma conversa comigo, já tem mais de um ano, ela falando, Ana, eu tenho uma questão com essa palavra do sagrado. Porque o sagrado, essa palavra não me agrada. E eu tenho acaba sendo uma coisa que me afasta, né? E como eu trabalho com isso, isso é minha vida. Durante toda a minha vida foi sempre difícil, porque ela desde pequena tá dentro da cultura do axé, pratica, e muito da vida dela ela acabou de não podendo fazer porque estava fazendo as coisas do axé, então criou essa associação. E aí ela falou, mas como é que você vê isso, então, né? Essa coisa do sagrado? E eu disse para ela, eu falei, olha, Janaína, eu não vejo o sagrado, primeiro, como o religioso, que tem muita confusão sobre isso. Mas o que eu entendo, quando eu falo que o corpo é sagrado, é dentro do entendimento que o corpo, nosso corpo, primeiro, ele segura todos os corpos que vieram antes. Então, desde o começo, esse corpo aqui é um livro de história que tem que ser preservado.
Porque, assim, segura a história de minha mãe, de meus avós, daquelas pessoas que a gente nem conheceu e que conseguiram sobreviver ao ponto de gerar aqueles que fizeram com que a gente esteja aqui outro. E dentro da nossa história, dentro de um processo de escravização super violento, ainda assim, a gente está aqui hoje. Então, assim, caramba, esse corpo é muito sagrado, isso aqui tem que ser preservado. Segundo, se eu entendo que esse corpo aqui é a morada do espírito, que nós somos seres espirituais, e mais uma vez reforçando que a espiritualidade não tem a ver com religião especificamente, qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer a prática de Kemetic Yoga, mas se esse corpo aqui é a morada do espírito, esse corpo ele tem que ser tratado da forma mais grandiosa e honrada para receber aquilo que é infinito, né? Que é o espírito, para assentar esse espírito enquanto morada. E terceiro, para quem ainda de repente tem a dificuldade de pensar ainda nesses corpos passados, bem como pensar também do corpo enquanto morada do espírito, eu ainda trago a lógica da própria biologia. Gente, não é por nada não, mas vocês que estão assistindo a gente aqui agora, vocês não estão ligados em nenhum botão, em nenhuma tomada. E a gente está aqui pensando, falando, escutando, entendendo, interagindo, e isso não assim, a gente é uma... Nossa, eu fico sempre assim, quando eu penso nisso, a gente é um ser, uma biologia complexa que se autogere, em que tudo está funcionando, né? E quando não funciona, mesmo de forma inconsciente, está buscando formas de equilibrar para que volte a funcionar, sem que a gente tenha, a priori, que fazer quase nada por isso, respeitando minimamente o comer e o dormir, sendo que a própria natureza já fornece a gente o elemento, que basta a gente comer e plantar de novo a semente. E olha como a gente está integrado nisso, de que, olha, basta eu estar alimentando a natureza, que a natureza vai me alimentar de volta. E a gente perde um pouco essa referência quando a gente vem para a cidade, né? Porque a gente compra no mercado e a gente não vê esse ciclo. Mas, Claro. assim, então assim, a gente é esse ser complexo, maravilhoso, e por causa disso, não tem como não achar a gente sagrado, tão sagrado como essa macro-natureza. A gente é totalmente integrado à natureza quando a gente depende dela para comer, e ela não depende da gente, mas a gente depende dela para comer, e a gente basta preservar ela para que a gente possa estar vivos. Então, assim, a partir disso, aí a Janaína falou, ok, entendi. E começou a mudar a relação dela com esse sagrado, e entendendo então que a força, já que os orixás, né, são representações da força da natureza, e esse corpo também é uma força da natureza, então e cada um de nós, né, tem os nossos tem o ori, né, nossa cabeça, que é regida por um orixá principal. Então, é claro que esse ori significa essa representação desse corpo que é sagrado, e que, então, esse corpo é o corpo do próprio orixá. Esse corpo também está sendo, tendo é uma morada, né, dessas forças da natureza orixás, sabe? Então, foi a partir daí que ela falou, então, é isso. Quando a gente está cuidando do corpo a partir da Kemetic Yoga, quando a gente está se permitindo sentir e, de repente, corrigir alguma coisa que não está equilibrando, a gente está dando comida a esses orixás também. A gente está dando nutrição a esse entendimento do corpo sagrado, que a gente... É uma das formas que a gente poderia, dentro do entendimento limitado que eu tenho, é uma das formas que a gente pode cultivar, né, o nosso orixá, cuidando do nosso corpo. Claro. E a Kemetic Yoga pode ser um meio de cuidar desse corpo sagrado. Claro, eu Pedindo particularmente... muita licença a todos da cultura do axé para falar isso, por favor, tá? Mas faz sentido para você? Claro. Eu particularmente, sou do Candomblé, e o que eu percebi com a Kemetic Yoga foi bastante...
Luiz, entendi. Eu vou te dizer o seguinte, eu vou te fazer desde já um pedido, porque o seu som está falhando um pouquinho. Mas eu entendi o que você falou, eu entendi que a partir da prática da Kemetic Yoga, né, você conseguiu sentir um pouco mais de abertura para poder trazer os sinais e que não necessariamente que na hora da prática você sentisse esse contato com essas energias orixás, mas que te deu abertura para estar aberto a receber isso porque você estava se observando mais e etc, etc. O que eu vou te pedir é o seguinte, porque sua fala eu achei uma fala muito importante e como você é de dentro, né, da cultura do axé, eu sempre entendo que quem está de dentro tem mais propriedade para falar até do que uma pessoa que não pratica essa parte. Eu vou pedir para logo depois dessa live você fazer a gravação do que você falou agora e eu vou tentar juntar com essa troca que a gente está tendo, mas com a qualidade melhor depois da sua fala, para a gente não perder isso, porque foi muito bonito e muito importante de uma compreensão e um insight que às vezes algumas pessoas demoram muito tempo para chegar e você chegou em tão pouco tempo. Então, eu acho que é muito forte isso que você falou, tá? E deixa eu ver aqui, eu acho que vai dar tempo. Você quer me chamar novamente? Teve... Que foi... eu posso fazer isso. Eu vou tirar e vou te chamar novamente. Peraí, vamos tentar. Ih, já tinha apertado o botão. Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou te chamar. Quando ele falou, já tinha apertado o botão. Mas vejam como é uma riqueza, né, gente? É uma riqueza que cada um vai ter uma experiência. Parece que melhorou muito, muito, muito agora. Vamos tentar. Você tá me vendo? Muito bem, muito melhor. Que bom. Eu não tô te vendo nada agora, na verdade. Pra mim tá meio que tá uma tela preta na sua frente, mas eu consigo te ouvir. Tá, eu vou pedir para as pessoas falarem. Pessoas, vocês estão conseguindo ver a mim e estão conseguindo ver ao Luiz e ouvir bem? Oi. Luiz agora tá ótimo. Então, assim, eu vou pedir para que, enquanto as pessoas respondem, porque eu tô te vendo, eu vou pedir só para que você repita só essa última parte que você falou dessa relação que você fez da Kemetic Yoga com o seu sentir, né, do axé. Claro. Pera, eu preciso sair e voltar de novo porque travou aqui. Eu vou sair e voltar mais uma vez. Gente, eu juro, não desistam de mim. Um segundo. Eu te chamo. Tá Vai ser bom. rápido. Eu vou dar um tempinho para ele se organizar. E, pô, a gente tá aqui também. Espero, gente, eu já não sei mais, já passou 1h06. Eu espero que não caia, né? Eu não sei mais. Falam que agora é 1h30 o Instagram. Se fizer uma contagem regressiva, a gente volta, tá? Vou te chamar de novo, Luiz, pontuando também aqui a presença de Siba Shabaka Mangangá, de Carol do Aya, estúdio de yoga, que é o único estúdio que tem Kemetic Yoga no Rio de Janeiro. Vamos lá. Aí, assim que ele entrar, vocês, por favor, pontuam de novo se vocês estão vendo e ouvindo ele bem. Voltei. Pra mim tá ótimo. Tá me vendo, me ouvindo? A gente tá seguindo o seu vídeo? Tô. Oi, então gente. vai, completa aí só essa parte pra gente passar pra sua segunda pergunta. Perfeito. O que eu tava falando a Ben tá perguntando se vai salvar, Ana. Se você vai salvar, acho que será se você O que vai a salvar. gente tem feito, então, para as lives de uma forma geral, porque são essas... Peraí, depois vamos terminar aqui, deixa de ansiedade, vamos em progressão geométrica, porque eu tô com medo da questão do tempo. Vamos lá, vamos focar. Olha, o que eu percebi particularmente, né? Eu falei, eu sou do Candomblé e o que eu percebi foi isso. Foi que não necessariamente eu tava lá fazendo yoga, praticando yoga e falando diretamente como Lu, falando com meu pai, falando com minha mãe. Não era isso.
Mas eu comecei a perceber os sinais, comecei a me atentar aos sinais, comecei a me atentar. Eu acho que a yoga tem muito isso de você ter uma percepção do ambiente à sua volta de uma forma mais presente, né? De uma forma mais eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou neste momento. E aí, com isso, eu comecei a perceber que existia esse canal já de comunicação com os meus orixás, com as minhas entidades, que também não são orixás, mas percebi essa sintonia, essa abertura para que eu conseguisse entender os sinais do que eu estava escutando, do que eu estava sentindo, tipo, uma comunicação mesmo, sabe? Não exatamente tão direta, mas definitivamente um canal, uma sintonia. Que maravilha, que bom. É isso. Eu também, tipo, eu também jogo tarô africano. Então, quando eu comecei com a Hermetic Yoga, parecia que era mais uma peça do quebra-cabeça, sabe? Que eu precisava montar da minha vida. E aí as coisas começaram a se juntar, assim, a Hermética, a espiritualidade, o tarô africano. E parece que tudo conversa e parece que são várias portas de diálogo com várias entidades e forças diferentes, energias. E é isso, tipo assim, é uma coisa meio louca, uma coisa meio. Parece que realmente a Kemética, assim como muita coisa na vida, coloca a gente numa frequência, né? Eu acho que na vida a gente demora a entender as coisas, demora aos nossos processos, justamente porque a gente está numa frequência totalmente diferente, né? Tipo, você tá buscando uma coisa e tá fazendo e tá pensando em outra completamente diferente, pensando, por que que eu não consigo alcançar isso que eu quero? Porque você não tá na frequência para alcançar isso, né? Não tá na frequência, na sintonia. E a Kemetic Yoga me coloca numa frequência, numa sintonia da qual eu consigo perceber alguns propósitos, alguns caminhos que eu não conseguia, entende? Entendi. Muito bom. Acho que tem sentido sim. Olha, repete para mim a segunda pergunta. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque na verdade a gente já estourou vários tempos aqui. Mas foi tão bom, então às vezes é assim, né? Sim. A minha segunda pergunta foi Das passadas. se a Kemetic Yoga consegue me conectar com vidas passadas minhas, né? Já que meu corpo é um corpo que tá aqui agora e é físico, mas a minha alma é infinita, né? Uma alma que já existe fora desse corpo. Eu queria entender se existe algum tipo de conexão, assim, de um Luiz Otávio lá em Kemet, no Egito, no passado, príncipe, fazendo Kemetic Yoga, se o meu corpo, se meu corpo relembra, se eu consigo ter essa conexão de alguma forma com a minha própria ancestralidade, né? Bom, aí, de novo, é o tipo de pergunta que dá vontade de falar agora para a live e escuta o que você falou, que você acabou de se responder. Então, primeiro, eu acho que é importante falar muito com cuidado desse termo vidas passadas, porque eu já vi esse termo vidas passadas colocado de várias formas diferentes. Então, vai depender muito do entendimento que cada pessoa vai ter do que são essas vidas passadas, né? Seja, enfim, cada um tem inclusive terapias que é somente o nome vidas passadas. A gente tem, é importante pontuar também que a gente tem hoje essa prática também de constelação familiar, que já se sabe que originalmente o criador não, mas a pessoa que desenvolveu a constelação familiar como ela é hoje, é uma pessoa que bebeu também das águas da nossa cultura africana e que a constelação familiar é justamente esse entendimento de que essa vida que tem hoje, ela traz todo um alinhamento, toda uma costura energética de todas as nossas vidas, né? Nas nossas vidas e nossas relações, não só com as pessoas de hoje, mas as relações dos nossos bisavós, tataravós, que energeticamente isso passa pra gente. Dentro
do entendimento da Kemetic Yoga, a gente percebe do entendimento da filosofia, né, de Kemet, primeiro que a gente tem esse entendimento de que esse corpo, como eu falei anteriormente, ele está segurando a energia de corpos que vieram antes. Isso, primeiro, biologicamente falando. Então, a formação, né, a minha formação enquanto corpo, parte dos genes vem de minha mãe, parte dos genes vem de meu pai e forma Ana. Então, isso já faz com que eu tenha ligação com as vidas que vieram antes de mim, estejam meu pai e minha mãe vivos ou não. Mas a vida que passou já é parte, né? Ela, de alguma forma, ela já está presente em mim. Isso biologicamente falando. Energeticamente falando, também tem esse entendimento que as energias anteriores também vêm até mim. Hoje tem um termo também chamado de memória celular, em que minha célula vai lembrando das histórias e das impressões daqueles que vieram antes. E que tem todo um processo de limpeza de memória celular por respiração, enfim, por diferentes práticas. Mas eu estou falando esses elementos porque, se você quiser aprofundar, esses termos são importantes, como memória celular, constelação familiar, que traz todo esse entendimento. Então, assim, fora isso, que na minha visão e da forma que é uma visão que está alinhada com a visão da cultura de Kemet, trazer esse entendimento, então, que esse corpo já está conectado com vidas que vieram antes, e ainda também, como você trouxe, né, essa resposta também, sem perceber, que se nós somos seres espirituais, e se esse corpo está nesse momento sendo a morada do espírito, mas que o espírito é infinito, nosso K, né, que é o espírito Ka, ele não morre. Ele, quando esse corpo aqui, que é o Cat, que é essa associação do K, do espírito, com o corpo sem o espírito, o Kat, se transforma em Cat quando junta os dois, então a gente tem esse corpo. Mas quando o espírito sai desse corpo, esse corpo volta a se tornar Kat, e esse espírito vaga, né? E de repente, em outro momento, vai encontrar outro corpo. Então, a gente tem um entendimento também que esse espírito teve uma impressão de vidas anteriores a essa que está aqui, esteve e habitou outros corpos antes. Porque, então, se nós somos o espírito, então também, sim, eu responderia, de repente, a essa pergunta que você falou de repente, eu, em uma vida passada, ter sido isso, ter sido aquilo, sabe? Eu entendo, apesar de não ter escrito isso nas paredes das Mercúrios, que sim. E a partir da prática da Kemetic Yoga, uma pesquisa que eu acho que é super válida de existir, ainda não tem sobre isso, é que assim, eu sempre penso que aquelas histórias que estão ali, né? Aquela cultura toda ali que estão nas paredes, não foram colocadas à toa. Né? Então, nossos ancestrais africanos, que eram exímios pesquisadores em diferentes áreas, eles decidiram que, olha, o conhecimento de Kemetic Yoga é um conhecimento que é muito importante e que eles têm que estar grafado nas paredes, eles têm que estar grafado também nos papiros. Então, eu imagino, né, a minha concepção de que eles eram muito afrofuturistas, né? Nesse entendimento de que, olha, isso não pode morrer aqui, isso tem que ir para o futuro, isso vai ser necessário para o futuro. E a gente nega olhar, né? E a partir daí, eu sempre fico pensando, se eles sabiam isso, e hoje, em 2021, nós estamos conectando com as mesmas posturas que eles faziam há muitos anos atrás. Lembrando que nós temos a memória genética, nós temos a memória energética, nós temos a memória espiritual em nossos corpos, desses corpos que vieram antes, né? Então, o que é que pode causar na gente quando a gente aciona esses corpos a partir dessas posturas? E para cada um vai causar alguma coisa, né? Como, por exemplo, você falou, de repente eu começo a sentir que eu me abri mais. Eu sinto que tem uma abertura maior. Claro. E eu relembro, só para fechar, o exemplo de Bruno, que é uma pessoa que também tem uma live com ele, que eu super indico, em que ele fala assim, tem uma postura específica, que é a postura do Sesh, os Sesh são os escribas, que, Ana, quando eu entrei nessa postura, em um momento me veio uma memória de uma questão minha de dor
na minha infância, agora eu não lembro se ele falou na infância, eu acho que foi, não sei se foi na infância ou de uma vida anterior, não lembro, mas eu acho que foi na infância, em que eu tive uma questão no meu pé, e a partir do momento que eu entrei nessa postura, me veio uma compreensão que destravou o problema que eu tinha no meu pé, por entrar em uma postura. Então, assim, essas memórias existem. Claro, Não é à toa que às vezes a gente tem alguns insights que a gente fala, gente, mas eu não vivi isso, mas você não viveu de repente nesse corpo, claro. né? Então, para mim, o Eu acho caminho que... tem sentido, mas o mais importante é que tenha sentido no sentido de cada um. Nem todo mundo vai sentir dessa forma e tudo bem também. Claro. Ok? Eu acho que muito obrigado pela sua fala. Eu acho que existe para mim particularmente essa necessidade desse resgate, né? Porque numa sociedade que está sempre tentando apagar a história do preto, a nossa história ancestral, eu acho que é muito necessário para mim esse resgate da nossa ancestralidade, né? Porque existe. As pessoas costumam muito falar para mim quando eu falo que eu faço yoga africana de Kemetic, as pessoas ficam sempre tipo, ah, eu só conheço yoga normal. E eu fico tipo, como assim começa no yoga normal? O que é normal? Tudo saiu da África. Você ainda não entendeu que tudo saiu da África, inclusive a yoga. O mundo começou na África, né? Tipo assim, e as pessoas elas ficam nessa de falar mesmo, né? Que como se a Kemetic Yoga fosse algo novo, fosse algo recente, fosse algo... E aí, entretanto, quando você vai procurar sobre Kemetic, sobre a yoga africana, você vê já a galera, tipo, nas esfinges fazendo Kemetic Yoga, né? Então, eu acho que, acima de tudo, para todos os pretos, pretas, pretos que estão assistindo a gente... que ainda talvez não tenha tido esse primeiro contato com a Kemetic Yoga, eu acho que é ótimo. Eu acho que tem que vir mesmo para a Kemetic Yoga, entrar em contato com essa ancestralidade, resgatar essa nossa energia, essa nossa força, que já é uma força de milênios, né? E como você mesmo disse, já está nas paredes, tipo, já está escrito há muito tempo, sabe? A gente só precisa se abrir, se conectar com isso para conseguir também pegar todos os benefícios Da dessa prática. troca, né? Dessa Com prática certeza. que já veio de outros pretos pra gente. Então, assim, muito obrigado, Ana, pelo impulso. Obrigado por se dedicar tanto a... Eu fiquei um pouco emocionado agora. Mas obrigado por você se dedicar a passar o conhecimento de uma prática negra pra gente, porque é muito importante, sabe? A gente precisa de apoio e de eu acho que a gente que é preto realmente precisa de gente como você que consegue mostrar pra gente a nossa força interior, que a gente nem sabe que existe às vezes. Então, muito, muito, muito obrigado, porque eu consegui me conectar comigo mesmo de uma forma que eu precisava e que era muito importante. Gente, eu nem... É isso, né? Às vezes é o que eu falo sempre, aí eu vou ficar emocionada também. Às vezes é cansativo, sim, eu fazer uma maratona, mas assim, só funciona porque vocês se entregam. Porque assim, tem uma parte que sou eu que estou trazendo para vocês, mas uma parte de vocês que estão trazendo. E vocês mergulharam, vocês se integraram. Foi, como a gente falou, no último dia parecia que já tinha tanto tempo, né? E saibam que, assim, vocês... eu sou natural como vocês. Às vezes não fiquem nervosas, pelo amor de Deus, quando estiverem comigo, sabe? Porque, assim, a gente é um butu. Isso é um butu, né? Eu sou porque nós somos mesmo, de verdade. E se vocês não trouxessem essa energia de mergulhar, também não teria sentido para mim. Então, esse ano, esse impulso também foi um impulso para mim, porque 2020 chegou para mim de uma forma também... 2021 chegou também para mim de uma forma bem difícil no começo. E foi um impulso para mim, então foi um impulso coletivo. E eu pretendo mesmo que 2021 seja um ano em que eu possa fazer mais ações. Em fevereiro já vai ter mais uma ação, mas
Pocket, essa menorzinha, era necessária para eu ver também as transformações que poderiam causar. E vocês têm acesso a mim, eu digo sempre, gente, eu só não respondo quando eu não tenho tempo e às vezes eu não tenho mesmo. Vocês já fazem parte da família da caminhada, então, Luiz, continue. Caminhe que o caminho se abre. Qualquer coisa é só me escrever, tá bom? Tamo Anco juntas. Jaceneve. Anco Jaceneve, irmã. Muito obrigado por tudo, pelo espaço. E um beijo a todo mundo que tá assistindo. Obrigado Beijo, por também gente. compartilhar essa manhã com a gente. Axé. É isso, gente. É isso. É a gente junto fazendo, transformando as coisas. Não é, Ana? Eu gosto de frisar muito isso, né? Eu mostro o botão, mas alguém tem que apertar. Quem aperta não sou eu. E também, assim, esse conhecimento, eu sempre peço ajuda às forças, né? Não é à toa que eu estou aqui com minha guia também, sempre junto de mim. Então, eu peço mesmo ajuda às forças da natureza, porque eu entendo que eu sou muito mais meio. Eu sou meio do que tem que acontecer. Eu sou... É isso. Eu tô aqui mesmo para ser o meio, tá? Então é isso. De noite a gente tem uma live também que vai ser bem interessante. Essa maratona de lives acaba dia 27, então aproveitem. E até a próxima. Anquil de Aceneb, caminho que o caminho se abre. O TEP. Tô vendo várias escritas aqui. Melhor manhã, que bem se ouvir isso. Essa troca é mesmo maravilhosa. Vocês falarem também cada vez o que vocês sentem a cada live que a gente faz, a cada postagem. É importante para eu entender o que é preciso. Aí, respondendo. A gente tem feito, eu não entendo tanto isso de marketing e tudo mais, mas o que a gente tem feito é para não ficar uma coisa tão live lá no feed, essas coisas, e também esse excesso, né? Porque também é importante ter um equilíbrio. A gente tem feito as lives, a gente deixa um tempinho e logo depois tira, mas elas em algum momento vão voltar, tá bom? Em forma, não sei quais são as formas, porque eu não entendo bem, mas elas voltam, tá bom? E Chiemo Tep, Ank Ujasenev.